Sejam bem-vindos ao canal Minuto Geografia. E para você que é novo aqui no canal, já aproveita, se inscreva, deixe o seu like no vídeo, faz aquele comentário para gerar o engajamento e compartilha com os amigos. Aqui no canal nós temos entrevistas, vídeos e lives com assuntos variados que nós fazemos às quarta-feiras. Bom, hoje nós vamos fazer uma entrevista e a entrevistada é a Tatiana Capellano. Eu vou apresentar a Tatiana para vocês. A Tatiana é mestre em Ciências Sociais e especialista em Semiótica Psicanalítica pela PUC São Paulo. Bacharel em Relações Públicas pela FAAP, que inclusive é a faculdade que ela leciona desde o ano de 2010. Ministra cursos livres na Faculdade Casper Libero, é sócia fundadora da 4CO, que é uma consultoria especializada em projetos de cultura e comunicação organizacional. Ela também é coautora do livro Trabalho e Sofrimento Psíquico, livro este, foco da nossa entrevista hoje. Bom, feitas as devidas apresentações, então, Adriano, podemos iniciar fazendo as perguntas. Então, Tati, é o seguinte, a gente elaborou aqui uma sequência de perguntas, né? Tentando assim abordar o máximo possível os tópicos que o livro aborda e tentando fazer algumas inserções assim meio que viajantes, né, também envolvendo as nossas experiências, né? Então assim, a primeira coisa que eu acho que é interessante para todo mundo que vai ter contato com o trabalho e com o livro, assim, como é que surgiu a ideia da pesquisa, né? E se você puder falar um pouco da metodologia que vocês utilizaram para realizar essa pesquisa. Então, quando que deu o start e o que foi utilizado para pôr isso em prática? Então, Adriano, a pesquisa ela é uma pesquisa de 2019, né? Ela foi feita dentro da consultoria que eu trabalho, porque nós somos uma consultoria de pesquisa que trabalha muito dentro do ambiente corporativo. Então, normalmente o que acontece é que a gente começa a observar alguns fenômenos dentro das empresas e começa a prestar atenção sobre aquilo, né? Então, por exemplo, em 2017, a gente fez uma pesquisa sobre diversidade no ambiente das organizações. Por quê? Porque a gente começou a perceber que a temática vinha surgindo. Foi a mesma coisa com o adoecimento psíquico. Então, essa vida nossa, né, digo nossa aqui, minha e do meu sócio, do Bruno Carramenha, que é uma vida tanto acadêmica quanto prática, permite que a gente consegue observar muito de perto determinados fenômenos. Então, a ideia da pesquisa veio disso, né? A gente começou a perceber um nível de sofrimento muito alto nas organizações, o aumento do afastamento das pessoas por depressão, por burnout, todas essas doenças que são bem características do ambiente, da relação de trabalho, muitas vezes, e a gente falou, poxa, acho que dá para ir atrás e tentar investigar isso. Quando a gente decidiu pesquisar sobre o sofrimento psíquico, a gente foi atrás de alguém que nos desse respaldo metodológico, né? Nós somos uma empresa, né, uma consultoria que faz pesquisa, mas uma pesquisa acadêmica é muito diferente de uma pesquisa de mercado. E a gente foi atrás de quem nos desse respaldo metodológico para isso. Encontramos o Rui Braga, que é chefe do Departamento de Sociologia da USP. Quando a gente começou a conversar com o Rui Braga e explicar para ele, né, que a gente tinha o desejo de tentar compreender essa questão do sofrimento psíquico, a gente foi entendendo que para poder desenvolver essa pesquisa valeria a pena a gente usar uma metodologia de um autor que chama Michael Buraoi. Ele tem um livro chamado Marxismo Sociológico, que ele faz, na verdade, uma atualização de boa parte da teoria marxista na década de 90. E aí ele tem alguns princípios metodológicos lá que ele chama da ampliação do objeto no tempo, ou seja, pegar uma teoria anterior e trazê-la para o tempo presente, observando como ela se dá na atualidade. Então, a gente seguiu essa metodologia do Buraoi, mas tendo como base teórica a teoria do Christophe Dejour, que é um psicanalista francês, que tem um livro publicado na década de 80, que é este aqui, que eu sempre falo que é uma bíblia para quem quiser estudar o tema, que chama Loucura no Trabalho. Então, o que a gente foi fazer efetivamente em campo? Observar como a teoria do Dejour da década de 80 se manifestava em 2019, praticamente aí 3 décadas depois, para a gente ver, ainda é válido? Intensificou ou não o quadro, né? O quadro piorou ou não? Então, a gente usou a metodologia do Buraoi,
que é uma metodologia vinda da sociologia, aplicada em cima da teoria do Desjus, para poder avaliar como que esse fenômeno estava acontecendo em 2019, ali, boca de 2020. Nossa, já são quase 50 anos do início disso, hein? Caramba. O Desjus, eu falo que ele foi um vidente. Porque Ele foi um vidente. Em 80, acho que não se tocava nesse assunto, né? Em nada. Não. E o livro, na verdade, é de 79, não é nem de 80, Adriano. A pesquisa dele, então, é dos anos anterior, 50, exatamente. 50 anos mesmo. Ele faz a pesquisa, ele foi acumulando quase uma década ali de pesquisa e ele vai observando o que vinha muito no rescaldo de todas a evolução que tinha das leis protetivas do trabalho, né? Caramba, na década de 40, 50. Então, ele pega o bem-estar social. Pega. Só que aí o que ele fala? O corpo está protegido, a mente não. A mente não. O livro dele é esse. Boa, legal. Boa. Isso. Bom, então, para dar continuidade, explica para a gente como que nós podemos compreender o sofrimento no trabalho. Priscila, eu acho que o sofrimento no trabalho ele é um sintoma. Né? Ele pode ser esse fenômeno, né? Pode ser compreendido como um sintoma na nossa sociedade contemporânea, que emerge ali de uma ideologia em relação ao trabalho, né? O que eu quero dizer por uma ideologia em relação ao trabalho? Quando a gente observa a atividade que nós nomeamos por trabalho hoje em dia, a gente observa que ela foi sendo pervertida ao longo do tempo, né? Trabalho, em teoria, se a gente olha historicamente na filosofia, o trabalho é algo inerente ao sofrimento do corpo, né? O que muda é que o trabalho que a gente chama hoje em dia, e é isso que eu chamo da perversão, é o trabalho que a gente entende como mera produção. Então, o que a gente faz hoje em dia, não necessariamente é a atividade do trabalho em si. O que a gente faz é uma atividade produtiva nomeada por trabalho. E nomeada por trabalho sem limite em relação à vida do ser humano, né? Porque o trabalho, ele está muito relacionado à própria vida. Então, esse sintoma, ele é um sintoma que a gente consegue ir observando, porque ele vai se manifestando não só no sofrimento psíquico, mas ele se manifesta no sofrimento psíquico, ele se manifesta no discurso econômico, ele se manifesta no imaginário que a gente tem muitas vezes relacionado ao ser que trabalha, né? Quem trabalha é digno. Então, a gente tem uma cultura que entende que trabalho é dignidade. Logo, ela separa, né, a humanidade em dois blocos. Os que são dignos, e se são dignos, são protegidos, podem, né, tem ali espaço para ser, e os que são indignos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando você pensa no desemprego, ou você fala de uma pessoa desempregada, qual que é o adjetivo que vem diretamente relacionado? É o vagabundo. Então, a dicotomia é essa, né, gente? É o vagabundo de um lado, o trabalhador digno do outro. É tão curioso observar isso que a gente vê, por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, teve uma denúncia, né, de uma ação policial no Paraná, que os policiais invadiram, acho que era tipo uma padaria de bairro, alguma coisa assim. E eles foram muito truculentos com a dona da padaria. E aí eles pegaram a menina lá, imobilizaram a menina, e eu lembro, e tem um vídeo sendo gravado, e uma pessoa no fundo falava assim, solta ele, eles são trabalhadores. Como a chancela ser trabalhador fosse a chancela que te libertasse de tudo. Eu não estou fazendo juízo de valor se era certo ou não a prisão. Mas o que eu quero dizer é que essa é a argumentação. Se fosse vagabundo, podia pegar, né? Se fosse vagabundo, podia pegar. Tanto, aliás, né, as redes sociais, elas são terreno fértil para a gente observar isso, né? Sim. Quando teve a Jacarezinho agora, recentemente, quando a gente vai olhar os comentários, o comentário é esse, vagabundo tem que ser preso mesmo. Se fosse trabalhador, eu me importava. Quer dizer, então, que o que importa para você ser uma pessoa que tem direito a qualquer coisa hoje em dia é essa chave do trabalho. Então, ele é realmente um sintoma muito presente para a gente, né? Ele vai dividindo, de uma certa forma, as pessoas em grupos, né? E acho que também tem uma questão que é importante, né? Porque quando a gente fala de sofrimento psíquico ou do sofrimento relacionado ao trabalho, a gente não está falando de sofrimento relacionado ao emprego. O sofrimento do trabalho tem a ver, inclusive, com quem não trabalha.
Porque quem está excluído dessa lógica sofre, né? Sofre uma dissocialização, sofre uma série de impedimentos sociais, o cara não consegue, né? Não tem crédito, o cara não consegue ter, ele não tem renda, né? Ele muitas vezes perde, a pesquisa mostra muito isso, muitas vezes as pessoas que estão desempregadas, né, em situação de desemprego, elas perdem inclusive, espaço de fala dentro das próprias famílias. Então, na pesquisa tem situações assim, né? Trabalhador em situação de desemprego relata que a opinião dele na família vale menos do que do irmão, do primo, do sei quem, empregado. Ou o trabalhador informal tem uma opinião que vale menos do que aquele trabalhador formal selitista. Se esse trabalhador formal selitista, então, como eu brinco, né, for o executivo de firma, aí, gente, aí o cara tem, é como se ele tivesse a chancela, né, a chancela máxima da sociedade de que ele é uma pessoa digna, porque ele é um executivo de firma, né? Então, tem essa relação, inclusive, do trabalho com o que é valorizado como trabalho, né? E o que é valorizado como trabalho normalmente é esse enquadramento, né? Tem um imaginário sobre o trabalho. É o trabalho dentro de uma empresa, de preferência o trabalho que não é na área produtiva, é numa área administrativa, né? Eu falo, eu trabalho de terno, gravata, salto alto, ar-condicionado. Aí, se você vai subindo a pirâmide, a coisa fica melhor ainda para você, né? Carro da firma, seguro-saúde da firma, viagem a trabalho pela firma. Vai viajar a trabalho pela firma é uma comoção na família, como se tivesse alguma dignidade nisso, né? E só deixa eu aproveitar isso. Você está falando isso, eu estou encaixando isso em termos geracionais, né? Porque o que você está falando agora, na minha geração, era profissão. Era só profissão. Então, assim, nós somos professores, né, Pri? Então, a gente sente isso nesse aspecto. Quando você fala, né, o sujeito informal, quando fala alguma coisa, vale menos do que o formal. Né? O professor, quando fala, vale menos do que o médico, vale menos que o advogado. Agora, também, piorou, né? A complexidade dessa formação desses grupos hoje é mais avassaladora do que já foi. Antes era mais, né, uma coisa mais dura, né? Agora isso ramifica. Então você tem alguém que é youtuber falando sobre medicina, tratamento alternativo. Vale mais do que a palavra, talvez, do médico da família. Né? Porque assim, quantas pessoas você conhece? O cara tem 1 milhão de seguidores. Então, essa estrutura, ela se tornou ela esgarçou e criou uma mais complexa, né? Mas manteve, né? Isso que você falou da pesquisa. Vocês foram buscar as estruturas antigas, né, do passado, ver se encaixava agora. Sim. Fatalmente encaixou e encontrou esse leque bem aberto. É um ambiente bem mais complexo, né? Até porque o Dejures, especificamente no livro dele, ele vai falar do sofrimento psíquico relacionado aos trabalhadores de área de produção, né? Chão de fábrica. Já é uma expressão pejorativa em si, né? Sim. Chão de fábrica. Mas aí, o que me parece que vai acontecendo com o tempo, Adriano, é que essas dimensões vão sendo borradas, né? E a régua dessa qualidade do trabalho desceu muito, né? Então, de um lado, a gente tem todo um discurso social, né, que é contra as leis protetivas do trabalho, ou melhor, né, que diz que as próprias leis protetivas do trabalho são um impeditivo para a evolução do mercado do trabalho, né? A gente tem muito isso na sociedade, quer dizer, se não tivesse que ter registro, ou se não, registro em carteira, né? Se não tivesse tantas leis que protegem o trabalhador, a gente teria mais emprego. Gente, isso é um discurso do sistema econômico posto, né, que vai fazendo com que as pessoas elas começam a abrir mão disso. Bom, nosso querido atual presidente com a tal da carteira de trabalho verde e amarela, né, que era uma carteira, ou mais emprego, né, como é que era o jargão dele? Ele tinha um jargão em relação a isso. Eu não sei, eu sofri um bloqueio. Ele falava como é que ou mais empregos ou mais direitos. Isso, tá. Você quer trabalho ou quer direito? Exato. Então, assim, o que isso vai fazendo com que as pessoas vão recuando, né, do seu espaço de direito, e isso vai piorando todo o quadro, né, porque aí, assim, isso recua muitas vezes a cobrança por formação, pelo menos
na teoria, né? Então você vê hoje todo mundo qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, então a gente perde um pouco dessas dimensões de carreira. Aliás, carreira, para o pessoal mais novo, carreira é um conceito bastante posto em questionamento hoje em dia, né? Porque fazia sentido a gente pensar em carreira quando as pessoas passavam 30 anos na mesma ocupação, né? Hoje em dia a gente tem ciclos de ocupação de 10 anos, até porque as ocupações somem e vão sumir mais ainda, né? Com a quarta revolução industrial acontecendo de uma forma mais pesada. Então tem uma complexificação, sim, desse quadro, mas eu acho que o que se mantém, tristemente, é que o sofrimento está lá presente, né? De uma forma ou de outra, para quem trabalha ou não trabalha. Eu dou muito esse exemplo para os meus alunos, assim, eu falo, se você conhecer hoje no Tinder um crush, se você for educado, talvez a primeira pergunta que você faça é qual o seu nome. A segunda pergunta, inevitavelmente, é o que você faz ou onde você trabalha. Ou seja, a chave que localiza, né, o sujeito no contexto do corpo social é a atividade econômica que ele desempenha. Então, isso diz bastante, né? Ou, outro exemplo que eu brinco, abre a agenda do celular lá e observa como é que você salva o nome das pessoas. O nome da escola, da padaria, do banco, não sei da onde, o nome da empresa que trabalha, mas, assim, o sobrenome perdeu essa localização sobre o sujeito, né? Então, por isso que eu digo que é um sintoma, né? A gente consegue ir observando, né? Essa glorificação do trabalho por diversos pontos, né, na sociedade, talvez o extremo que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né? A gente tem aí um PIB no primeiro trimestre desse ano que cresceu 1,2% em relação ao trimestre anterior, mas a gente saiu de 60 mil mortes para 400 mil mortes. E a imprensa divulgando o reaquecimento do PIB. Exato! Então, qual que é o dilema ali no limite? É a vida ou a produção? E a gente optou pela produção, né? Ou salva a economia, ou salva a vida, né? Como se fosse impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre escolhas, né, na dicotomia. Quando você falou do emprego ou garantia, eu lembrei da época do início da ocupação da Amazônia. Vocês querem floresta ou querem desenvolvimento? E continua. Né? Então isso é uma outra coisa que também na live passada a gente comentou. A gente está ainda analisando a realidade hoje com olhos de 50 anos atrás. Sim. É a realidade ambiental, é a realidade econômica, é a realidade social, é a realidade psíquica, é a realidade do ambiente de trabalho. Como a gente está neolítico nessas coisas. É incrível. Né? A gente tem medo do comunismo, a gente acha que trabalho identifica as pessoas, sabe? E aí esgarçou, né, Tati? Acho que esse é o exemplo. Esgarçou. Explodiu, tem pedaço para todo lado, né? E eu tenho uma sensação, assim, por exemplo, outro sintoma que eu acho que é possível perceber dessa manifestação é algo que é muito intrínseco da nossa cultura aqui no Brasil, que é o famoso com quem você está falando, né? Nossa, direto, né? Você pensa que está falando com quem? Quem nunca ouviu isso vive em outro planeta. Direto. Com quem você está falando é uma carteirada que vem por um viés... Quando teve aquele desacato ao oficial, o agente sanitário no Rio de Janeiro, no meio do ano passado, né? Ele é um advogado muito melhor do que você. Por quê? Porque a gente tem uma hierarquização da atividade produtiva, né? A gente tem uma hierarquização, então assim, um advogado vale mais do que um agente público. Por quê? Porque, inclusive, quem é servidor público é tido como um trabalhador, no imaginário geral, como um trabalhador que é encostado. Porque o serviço público é ineficiente, porque o serviço público é cheio de gente que é incapacitada. Então, também, tanto que na pesquisa, se vocês depois, enfim, quiserem publicar essa imagem, tem um gráfico que a gente monta, que ele vai mostrando um pouco dessa marginalização social conforme a ocupação. Eu sei como né? Então, o que a gente consegue observar, né, através da pesquisa? Assim, os mais marginalizados, obviamente, são os que estão em situação de desemprego, né? O desempregado em si, o desalentado, o afastado. E aí a gente vai se aproximando de um núcleo, né, onde tem a menor marginalização, que são os trabalhadores CLTistas. Então, entre, né, o CLT e o desempregado, aí a gente vai ter ali o informal, o servidor público, né, o autônomo, porque
o informal, o servidor público e o autônomo são modos de trabalho, são tipos de ocupação, né, de geração de renda, que não se enquadram bem nesse imaginário, né, que eu brinco do trabalhador de firma, né? E o trabalhador de firma, que eu brinco, a gente observa muito isso, né? Quem é esse trabalhador ideal para o sistema, né? O trabalhador ideal para o sistema é o cara que provavelmente é alienado em relação às questões sociais, é o cara que está medicalizado, então ele acorda de manhã e toma um remédio para ligar, aí ele chega à noite e ele toma um remédio para dormir, né? Para ele segurar a ansiedade, com 1 litro de uísque ou meio litro de uísque, né? Então, ele é alienado, ele é provavelmente medicalizado e ele é um cara que está isolado, né? Porque quanto mais isolado, menos a gente consegue articular politicamente as pessoas para defender, né, as questões protetivas do trabalho, para se defender contra esse sistema como um todo. Então, é perfeito, né? Esse cara que é o cara que de manhã é isolado, né? Sozinho ou morando com alguém, não importa, mas que não estabelece relações profundas, que é alienado, que brinca, né? Agora, a onda da vez hoje, né, nas redes sociais é a história do delírio comunista, né? Então, é o alienado. É esse, né? Alienado, medicalizado e isolado. Gente, é o indivíduo perfeito que vai fazer o quê? Somente produzir. Ele é o indivíduo perfeito para o sistema, né? Ele produz. Tá ótimo. E isso que a Tati colocou, eu vou fazer uma das coisas que a gente ia colocar mais adiante, é assim, que não dá, né, Tati? Você falou nessa coisa do indivíduo, é o fim da sociedade, a Margaret Thatcher anunciando o fim da sociedade nesses anos 80. Não há sociedade, existem indivíduos e cada um deles prospera dentro da sua capacidade num mundo livre, no mercado livre. Sim, então tudo isso é neoliberalismo, tudo isso é meritocracia. Não, hoje em dia é engraçado. Todo mundo virou empreendedor. O cara vendendo água no semáforo porque está desempregado e não tem outra forma de sobreviver, virou empreendedor na cabeça dessa galera. E às vezes até na cabeça dele mesmo. Convenceram ele de que ele está empreendendo. Sim, ele é o batalhador, né? E nessa história eu encaixo uma historinha que eu ouvi recentemente, a Priscila já sabe, eu comentei com ela, comentando a desigualdade no Brasil numa aula, falando do grande número de do crescente número de desempregados e da lista da Forbes dos bilionários brasileiros que aumentaram. Falou, tá vendo? Cresceu para cá, aumentou a desigualdade. E eu recebo uma pergunta, assim, de uma inocência, né? Mas que reflete isso, de um aluno dizendo assim, professor, mas bilionário não é ruim para um país? Quer dizer, eu conhecendo a clientela, eu sei o que ele quis dizer. Que o bilionário é o que prosperou, e por ter prosperado, ele vai gerar empregos e possibilidades para os outros. É isso. Claro. E você tem que reverenciar esse cara. Sim. Tá? Mesmo que ele tenha cultura zero, que ele seja um cara negacionista da ciência, né? Que ele conseguiu crescer sonegando impostos, porque quem cresce esse negócio de prosperar é tão forte que ele pode até ser sonegador, né? Ser corrupto, mas ele cresceu. Ele cresceu e veio do nada, né? Essa narrativa, né? A narrativa do vencedor, assim, ou melhor, né? Até assim, a narrativa desse cara que é o herói, né? Que ele conseguiu vencer e prosperar apesar de todas as adversidades, ela é uma narrativa que cabe para poucos, né? Então eu sempre falo, a gente trabalhar a regra pela exceção, é a gente querer usar a exceção como modelo, só que a exceção por si já é exceção, né? Então, claro, muito provavelmente ali teve uma confluência de fatores que permitiram. Agora, essa questão, Adriano, da geração de emprego, eu acho isso uma coisa tão maluca, porque é como se a economia quem ofertasse o emprego, quando na verdade o emprego, né, a economia oferta a vaga, mas o trabalho, o mercado de trabalho, ele existe porque o trabalhador existe, né? Então, a dimensão econômica vai tomando conta de absolutamente tudo. E uma coisa que me preocupa particularmente muito nessa dinâmica é esse imaginário de que aquele que prospera ou trabalha, né, e preferencialmente prospera, ele é sempre imaculado. Isso é tão forte que quando a gente fala de corrupção no Brasil, a gente associa a corrupção ao aparelho do Estado, única e exclusivamente, como se não existisse desse lado o ser que pratica a corrupção, que normalmente são grandes empresas. Isso é tão assustador para mim, porque isso vai mostrando o quê?
que o discurso das empresas, que nada mais é do que o discurso do sistema econômico, ele tem muito mais valor socialmente do que qualquer outro, do que qualquer outra instituição. Ou seja, o discurso econômico ele se torna soberano. Até dentro das empresas hoje em dia, essa questão da meritocracia aparece muito forte. Você pode estar empregado, ser elitista, o que for, mas você tem que ser o empreendedor de você mesmo. A sua carreira só depende de você. Que mentira que a minha carreira depende de mim, cara. Por que eu falo sempre que é uma mentira? Eu brinco com meus alunos, falo, a forma geométrica padrão do sistema é uma pirâmide. Se é uma pirâmide, significa que você tem 9.999 na base e 1 no topo, né? Esses 9.999 não vão chegar lá. Então, não depende de mim. Depende da estrutura, depende de você não ter um chefe que vai passar a perna em você, que é um puta de um perverso que vai acabar com a tua sanidade mental no caminho, e a coisa que mais tem é chefe muito perverso dentro das organizações, né? Depende de sorte, de oportunidade, não depende só do seu esforço de acordar às 5 horas da manhã. E as pessoas, elas vão se afinando a esse discurso, né? E vão acordando às 5 horas da manhã e esperando o dia em que a riqueza irá brotar em suas vidas, né? Olha, eu sempre digo que se trabalhar deixasse alguém milionário, a minha avó teria saído na capa da Forbes. Trabalhou desde muito cedo, criou 2 filhas sozinha, era merendeira. Quantas vezes eu vi a minha avó passar os finais de semana fazendo bolos, fazendo jantares para casamentos, para festas, em restaurantes, eventos grandes. Então, se trabalho fosse de fato algo que deixasse as pessoas ricas, a minha avó teria ficado rica. E ela morreu pobre. Pois é. E provavelmente fazia tudo isso para conseguir ter uma renda, né, uma complementação de renda possível, né, para conseguir fazer ali a manutenção do próprio núcleo da família, né. Então, realmente, a gente tem um discurso, esse discurso do só depende de você, esse discurso do empreendedor, né, esse discurso do empreendedor, ele é assustador, porque as pessoas acham que ela é eu falo que é o CEO de MEI, né? O cara é CEO da MEI dele. Aí a empresa dele chama, sei lá, Baroni Empreendimentos, né? Quem é o Baroni Empreendimentos? Sou eu. Quem mais? Eu sou CEO, fundador, empresa de um. E aí esse cara, ele acha que porque ele tem a empresa dele, ele está fora dessa lógica do sofrimento. Ah, porque eu não tenho patrão. Por que você não tem patrão, meu filho? Você tem patrão pior, você não tem um patrão direto, você tem um patrão indireto, que é o teu banco, você tem um patrão indireto, que é o teu cliente, que se for uma empresa grande vai te massacrar como fornecedor, vai fornecer para empresas grandes hoje em dia que pagam você com 180 dias do serviço executado. Eu passo isso na consultoria. Os caras me pagam com 180 dias, ou seja, eles ficam 180 dias com o meu dinheiro provavelmente rendendo na conta deles. É assim, o Estado pode nada. Né? De novo aquela leitura. É dicotômico, O Estado pode nada, o mercado pode tudo. É isso. E aí, depois, usando outro exemplo de sala de aula, que é só o que me resta, minha grande bagagem é isso, é assim, é um aluno falar que o pai dele, que trabalhava com comércio exterior, ele fazia propostas para facilitar acordos. Isso não era errado. Errado era o cara aceitar. Adoro! Muito bom. Eu ofereci. Se ele quis, é porque ele é corrupto. Ou seja, entendeu? E eu vou usar esse teu exemplo como exemplo da pesquisa, Adriano. Quando a gente estuda a questão do sofrimento psíquico, ele tem, ou melhor, né, vou mudar o meu raciocínio. Como é que a gente consegue tolerar uma situação como essa? Ou, como é que uma pessoa se dispõe a fazer isso que o pai desse seu aluno fazia? Né? Sim. O que a gente observa? Para a gente se proteger do sofrimento do trabalho, que é um sofrimento que ele não é só o sofrimento da intensidade da carga de trabalho. A intensidade da carga de trabalho é um dos vários sofrimentos. Existe o sofrimento pela pressão de você fazer coisas contra os seus valores. Existe o sofrimento relacionado ao não reconhecimento, que é um sofrimento histórico do mercado de trabalho, né? Existe o sofrimento por você se sentir constrangido a fazer coisas que você não concorda. Então, como é que um cara desse se dispõe a fazer o que ele faz? Como é que um cara que trabalha, por exemplo, na área, a palavra é horrível, né?
na área de glosa de um sistema de seguro-saúde e ele nega o tratamento de quimioterapia para uma pessoa porque aquele custo é inviável para aquela apólice. Tem alguém que faz isso. Tem alguém que faz isso. Sim. Isso é sofrimento. Como é que a gente se defende disso? A gente se defende disso coletivamente, não refletindo sobre. Então, a maneira de suportar o sofrimento do trabalho, que ele se manifesta de muitas maneiras, né, é criando o que Dejurs fala, né, o Dejurs que usa essa expressão, estratégias defensivas, que são estratégias defensivas coletivas do grupo. Então, a gente não fala disso. E se a gente falar disso, a gente vai dar um jeito de dizer que isso é bom, que é exatamente esse exemplo que você deu do seu aluno. Não, o problema não é meu pai oferecer para o governo. É o outro aceitar. É o outro aceitar. É incrível. Entendeu? Mas isso é uma estratégia defensiva, porque se não for assim, a gente abre uma brecha de reflexão sobre o sistema que o sistema não suporta. Você imagina todo mundo parar para refletir. Se a renda que você tem para você, ela realmente não produz nenhum mal, vamos dizer assim. Tem alguém, gente, que dá ordem de despejo. Tem alguém que dá ordem de despejo. Tem alguém que trabalha num banco que negativa o nome de um pai de família que está desempregado porque o cara deve 5, 6 mil e cobra um juros exorbitante e acha que isso está tudo bem. Como é que a gente vai... Como é que pessoas se prestam a fazer isso? É preciso não falar sobre. Não falar sobre o quê? Sobre o sistema produtivo, sobre o sistema econômico. E aí a gente cria eu falo, né? É uma mentira coletiva. E aí, vamos vivendo. E a gente vai... Vamos lá, toma uma cerveja, toma um café, dorme. Finge que não é assim, dá Vira uma... Rivotril, segue a vida. Tati, já que você falou sobre a pandemia, e algo que eu venho percebendo desde o ano passado, tem sido cada vez mais comum a gente ver reportagens, documentários, artigos falando sobre essa questão das condições de trabalho que se tornaram degradantes neste momento de pandemia. E aí eu te pergunto, é um fenômeno novo essa questão do sofrimento do trabalho e a pandemia, ela é a culpada? Priscila, eu particularmente fico muito preocupada com a situação que a gente está vivendo de usar a pandemia como boi de piranha para uma série de coisas, né? Não é só para o sofrimento psíquico do trabalho. A gente está usando a pandemia para a crise econômica. A crise econômica é problema da pandemia. A gente está em crise econômica faz, 10 anos, pelo menos, né? A pandemia é o problema da pobreza extrema é a pandemia. A gente está usando a pandemia como boi de piranha para uma série de questões, inclusive para o sofrimento do trabalho, né? Quando, na verdade, se a gente para entender o sofrimento no trabalho, a gente tem que lembrar que este trabalho glorificado, este trabalho que é, né, pervertido pela noção da produção, ele existe neste formato, com este imaginário, desde o começo da modernidade. Então, assim, a modernidade, o sistema capitalista e essa dimensão do trabalho, ou este formato de trabalho, eles nascem juntos, a gente não tem como separar isso. Ou seja, esse trabalho de hoje em dia, ele nasce dentro de um sistema que é um sistema de exploração. Então, inerentemente, o sofrimento está lá, em maior ou menor grau ao longo do tempo. O que me parece é que a pandemia, ela jogou luz sobre essa temática, principalmente porque o sofrimento ficou mais evidente para um determinado perfil de trabalhador, que é o que, né, nos Estados Unidos a gente fala que é o white collar, né, é o cara do administrativo. Então, só que o sofrimento, se você olha lá para os ambientes produtivos, ele já estava lá há muito tempo. Se a gente olha para o trabalhador precarizado, a gente olha para o trabalhador informal, o sofrimento está lá há muito tempo. Só que agora o sofrimento bateu, né, vamos dizer assim, num perfil de trabalho que antes era tido como algo onde isso não acontecia. Mas ele já acontece. E digo para vocês que pela minha trajetória, né, no mercado de trabalho, tem algumas questões que elas são clássicas para o sofrimento.
o não reconhecimento por parte dos líderes talvez seja a primeira forma, né, de exercício de poder que a gente observa no ambiente de trabalho é o trabalhador não ser reconhecido pelo conhecimento que ele tem e ele se frustrar, e isso prende ele muitas vezes nessa relação, porque ele fica esperando um momento em que nunca vem, ou quase nunca vem, que é esse momento de ser reconhecido, né? Então tem uma perversão aqui nessa relação que é muito forte. Se a gente observa dos últimos 30 anos para cá, a gente tem uma queda no valor real da renda. Então, eu traduzo isso para os meus alunos como, eu falo, olha, muito provavelmente os seus avós, né, ou os seus bisavós, você tinha uma pessoa na família que trabalhava e conseguia sustentar uma família inteira. Hoje, você tem pai que trabalha, mãe que trabalha, os filhos trabalham, e mesmo assim, você não consegue ter uma geração de renda o bastante para você ter uma vida digna, ou uma vida com um pouco de folga ali, um pouco de lastro econômico, no lastro financeiro. Então, essa perda do valor da renda ao longo do tempo, ela é também um objeto de sofrimento há décadas, não é de agora. Então, o que me parece, Priscila, é que a pandemia, ela joga ela joga uma pá de cal nessa situação e envolve pessoas que antes se viam isentas disso. Aí, claro, né, chegou ali naquele trabalhador administrativo que historicamente é um trabalhador também mais privilegiado, né, ou tem uma vida, né, que tem maiores privilégios, né. Então, normalmente é um trabalhador branco, normalmente é um trabalhador de classe social mais alta. Aí bateu numa galera a história do sofrimento e aí a coisa começou a aparecer por aí, né? Mas que o sofrimento está lá, o não reconhecimento, a perda do valor real da renda é histórico, o reconhecimento é histórico, as relações de abuso são históricas, assédio é histórico. Eu tive uma diretora que falava assim, cala a boca e rema, quando a equipe estava até aqui saturada de trabalho. Com a taxa de desemprego que a gente tem histórica de 14,7% nesse trimestre, o medo do desemprego sempre foi fator de sofrimento no trabalho. Aliás, ele sempre foi fator de concessão extrema. Então, é engraçado, se a gente observar o que as empresas vêm falando desse período da economia, né, que, a gente observa que não teve perda de produtividade. Eu começo a rir, né? É claro que não teve perda de produtividade, as pessoas estão morrendo de medo de serem demitidas, então elas estão trabalhando ao limite. A intensificação da carga do trabalho foi muito grande. E aí as empresas falam, a gente percebeu que o trabalho remoto funciona porque não teve perda de produtividade. Como é que você pode não ter perda de produtividade se você não investiu em tecnologia, né? Porque a noção de produtividade tem a ver com investimento em tecnologia. Se esse investimento não foi feito, a produtividade só pode se manter pela intensificação do trabalho. Então, óbvio que o quadro que a gente está vendo agora é aumento de burnout, afastamento, enfim, né, todas essas questões relacionadas a esse assunto. Então, a pandemia, eu acho que ela vai, enfim, servir aí de boi de piranha, a gente vai achar que quando a pandemia passar tá tudo bem e vai voltar para o mesmo lugar. Na minha opinião, nesse assunto, ainda pior, porque a gente está esgarçando esse elástico, né? Então, quer dizer, o cara está se acostumando a trabalhar 10, 12, 15 horas por dia sem levantar para fazer xixi aqui, né, nessa vida online o tempo inteiro, e as empresas vão começar a achar que esse é o tal do novo normal, né? O cara trabalhar ao limite da exaustão, né? Então, eu, particularmente, eu fico bem preocupada com isso. Essa história do online para nós, né? Bom, para nós três, né? Nós três damos aulas, professores. Você acaba dando aula online para quem está assistindo, a aula fica gravada, essa aula pode ser transmitida ao vivo para quem está em sala de aula. E você só recebeu a remuneração por uma produção dessa. E essa semana um aluno me perguntou, muito educadamente, não foi nada agressivo, mas assim, né? Preocupação de aluno, assim, professor, o senhor vai voltar no segundo semestre ao presencial? Eu falei, olha, volto. A minha profissão não é uma profissão online, entendeu? A gente não gosta dessas coisas aqui. Tem uma série de A, B, C, D que tem que acontecer para tal coisa. Mas até gostaria de voltar, porque quando eu toco, Skinner, né? Toca o sinal, você corre para aula, né? Toca o sinal, você volta, né? E acabou.
Agir movido a sinal. Eu tinha um colega que falava assim, eu comprei um celular novo, tocava, tinha um toque, parecia o alarme da aula, eu começava a falar da aula. Então, assim, para nós é muito melhor. Você chega da aula, acabou a aula, vou embora. Agora aqui não, tem que pensar numa aula que tem que ter uma dinâmica tal, que tem que ter uma estrutura tal, e eu saio moído da frente do computador. Porque você não vê ninguém, você não vê ninguém. É horrível. Então, para a gente no remoto é uma condição bastante complicada. A gente não consegue avaliar à distância se o aluno entendeu ou não, até porque a gente mal vê o aluno. Alguns tipos de programas que são utilizados a gente não consegue ver, e se ele desliga, fica pior ainda. Na sala de aula, querendo ou não, a gente consegue ter essa resposta, olhar na carinha dele e perceber se ele está entendendo ou não. Então, isso de fato foi algo que o remoto fez a gente, enquanto professores, perder. A gente perde essa dimensão se o aluno está tendo entendimento ou não. A expressão é um termômetro do aprendizado, né? Que a gente perdeu por completo, né? Total. E aí você tem isso que você falou. Não há investimento em tecnologia, quer dizer, há o nosso, principalmente. O seu. O nosso. Não estou dizendo que as instituições de ensino não investam. Elas investem, mas para garantir. Porque quando você investe em tecnologia, você tem que investir em pessoal de suporte, né? Claro. E isso cresceu nessa pandemia, não cresceu? Claro. Então o custo disso tende a subir. E de repente você não encontra no mercado pessoas também que consigam fazer isso. Então você vai pegar um ou outro que ligava o computador e vai fazer para o cara gerenciar toda a transmissão online de uma escola, de uma instituição de ensino, com centenas de alunos. O cara não vai conseguir. Né? E o aluno, que é o aluno, vai lá, mexe no computador, desconfigura tudo, não sei o que e tal. Então, assim, e aí você tem que pensar em tudo isso. Então, eu estou fazendo a aula aqui, eu não estou vendo ninguém, eu tenho que concentrar. É um desgaste mental absurdo, absurdo. Outro dia, um sobrinho meu que estava fazendo jornalismo, uns alunos estavam precisando fazer um trabalho, uma entrevista ligada a ensino, tecnologia, aulas online, molecada veio fazer umas perguntinhas bacanas e tal, e uma delas é assim, você acha que houve perda? Eu estou dando exemplo da educação, porque isso também consegue passar para os outros, como você falou. Sim. Houve perda de eficiência, no caso, né? O aluno foi prejudicado, ou o consumidor está sendo prejudicado? Eu falei assim, olha, eu não sei porque eu não vejo. Então você está totalmente fora. Você está produzindo só. Tá? 90, 100, 140 minutos de aula, eu não sei. Aí você não vê a pessoa. Você imagina alguém produzindo algo, vendendo para alguém sem olhar para a pessoa? Não tem. Quem era interessado, continua estando. Ficou. Não mudou. Mas isso ampliou a capacidade do aluno se desligar. Quer dizer, então, assim, quem era interessado, continua interessado. Quem não era, isso não mudou, porque o problema não é a pandemia, não é a tecnologia, mas é a estrutura toda de um recorte disso tudo que você está falando, que é o trabalho da aula, do ensino, do professor. Não muda. Aí isso está prejudicando o aluno. Quando ele está lá dentro, dormindo... Ninguém está preocupado. Ninguém está preocupado. Né? Então, assim, é a mesma coisa. O meu pai está lá no trabalho, ele está trabalhando. Eu não sei se ele está sendo chicoteado, se ele está sendo... Não, aí tem o valor. Então, tudo está, né? Você falou, não dá para dissociar, isso nasceu junto. Uhum. E eu estou lembrando do que os colombianos foram às ruas reclamar, que estamos cansados desse modelo de país. Né? Então, o que está acontecendo, e a América Latina, de novo, né, fervendo em cima disso, é que a gente está cansado disso. Forçam a gente a ficar jogando na dicotomia, né? Vem com o discursinho Juliana Paz, né, para ficar bem atualizado, e não existe isso aqui. Está aqui, ó. E aí a coisa não muda, porque passa o tempo, acaba a pandemia, a gente se acostuma, a tecnologia já está tudo, a produção aumentou, a eficiência aumentou, você está pior, você está com a faca na cabeça mais ainda. E nesse sentido, né, Adriano, assim, acho que no começo lá da pandemia teve muita essa discussão, né, dos pais de diminuir o valor das mensalidades porque as aulas estavam sendo remotas. Isso é de uma insanidade, né, que eu não sei nem como é que uma mente produz um raciocínio como esse.
porque pressupõe que o ensino está ligado à infraestrutura e não ligado ao professor, né? A infraestrutura ajuda? Sem dúvida nenhuma, mas a infraestrutura define o ensino? Também não, né? E num dado ponto, isso passa por um imaginário de que o trabalho, ele não é dentro de casa. Então, até o advento da pandemia, inclusive quando a gente fez a pesquisa, ficava muito claro isso. O cara que era autônomo, ele sofria um questionamento constante e um abuso constante dos seus cônjuges, dos seus pares, né, aqueles que eram casados, alguma coisa do gênero, que viviam com alguém, porque como ele trabalhava em casa, ele trabalhava menos. Então, já que você está em casa, você faz tal coisa. Pô, mas eu estou em casa trabalhando. Agora, então, eu vivo num prédio, né, no centro de São Paulo. Pura, mas vira e mexe, a cada pau aqui, porque um decide fazer reforma às 2 da tarde. Você tá dentro da convenção do condomínio? Tá, super legal, mas aí eu falo, gente, eu tô no meio de uma reunião com um conselho de empresa, ou eu tô dando aula. Não dá para eu dar aula com uma furadeira na minha cabeça o tempo inteiro. Ah, mas tá na convenção do condomínio que pode. Meu amor, mas a vida é outra. Eu não tô dando aula do escritório da minha casa porque eu quero. Eu tô dando aula do escritório da minha casa porque a condição sanitária me impôs, né? Então, a gente começa a ter que discutir algumas questões que elas não estão claras, né? Por quê? Porque o imaginário do trabalho, gente, não é o imaginário do trabalho aqui dentro. O imaginário do trabalho é você... Até porque o trabalho que tem valor, ele carrega sofrimento. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que ficava, né, 2 horas no trânsito, trabalhava 10 horas por dia, não tirava férias, né, que vivia estressado. Ai, olha, a hora que seu pai chegar em casa, desliga a TV, então não faz barulho porque ele chega cansado. Então, o trabalho parece que ele é mais digno quanto mais sofrimento ele carrega. Isso é uma loucura. Ai, não, olha, puxa, minha mulher trabalha tanto, faz 3 anos, as pessoas enchem a boca para falar, faz 3 anos que eu não tiro férias, nossa, eu tô exausta, trabalhei o final de semana inteiro. E as pessoas validam isso. Então, quer dizer, quanto pior for, mais digno é. Quanto pior for, mais você resiste, então isso diz mais sobre a dignidade que você tem, o esforço que você tem, a vontade que você tem. Gente, ferrou, né? Não tem limite para isso. Olha, né? Você falando sobre isso, eu acabei lembrando de um amigo que, na verdade, nem é mais amigo, porque a gente acabou se afastando das redes sociais. Ele tomou novos rumos para a sua vida, mas eu lembro que há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando ele ainda tinha Facebook, ele postou uma foto, né? Só para contextualizar, ele trabalha no Japão há mais de uma década, e ele postou uma foto. E nesta foto dava para ver que o semblante dele estava cansado, estava caído, ele estava realmente com o semblante de uma pessoa que havia trabalhado muito. E ele colocou a foto dele, cansado, com a seguinte legenda: em 48 horas, dormi apenas 4. Ele não colocou aquilo para denunciar as condições de trabalho, a precariedade, o abuso, na quantidade de horas extras. Ele colocou aquilo para se vangloriar de estar trabalhando mais do que dormindo. E naquele momento eu percebi assim, nós falhamos enquanto sociedade. Bom, Japão é a terra do karoshi, né, gente? É a terra onde existe esse termo, né? O que é o karoshi? O karoshi é um termo que diz morte por excesso de trabalho. Né? Então, é um lugar, é uma sociedade que o excesso de trabalho, eles têm um nome, se eu não me engano, que não sei, salaryman, que eles falam. Que o cara trabalha 10, 12 horas por dia no mercado financeiro, lá, numa empresa dessas, 10, 12, 15 horas, ele desce do escritório, ele dorme na rua, e ele volta no dia seguinte e continua trabalhando. O cara não vai para casa, ele dorme na calçada, em frente à firma, e dorme lá. Então, assim, bom, né, o Japão não tem, né, nenhum tipo de lei protetiva do trabalho, né, a gente não tem nenhuma estrutura social relacionada a isso. Então, tem uma cultura, né, inclusive porque o japonês tem essa cultura da questão da honra pessoal, que é muito grande, né. Então, as pessoas, elas vão a um limite que não tem, né. Aonde termina isso? O limiar do excesso de trabalho é a morte. É morte. É a morte do corpo, né? É aí que tá. Qual que é o limite? É o corpo morrer.
ou porque você se contaminou por Covid, porque a empresa não parou de trabalhar, né, e você teve que trabalhar. Aliás, é triste a gente ver os dados da pandemia, né? Quais são as categorias profissionais que mais morreram? Empregadas domésticas, pessoal de atendimento em serviço e trabalhador de transporte público. Motoristas de ônibus, está ouvindo hoje de manhã. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem um confronto do trabalho com a vida que, de certa forma, quando a gente olha para a teoria, né, para as teorias na filosofia, sempre existiu. O trabalho sempre esteve relacionado à vida, né? Os escravos na Grécia, quem eram os escravos? Eram os que trabalhavam dentro da oikos, né, dos espaços privados, para fazer a manutenção econômica daquela família. Quem era o cidadão livre ateniense? Era o homem que tinha propriedade. Se ele tinha propriedade, ele tinha alguém que trabalhava para ele. Não fazia nada. Não fazia nada. E ele podia ser livre, mesmo que ele fosse endividado. Veja, ele podia ser endividado, mas ele tinha propriedade privada. O que diferenciava ser livre ou não. Tinha que ser homem ateniense com uma propriedade privada. Quem morria de trabalhar? O escravo, que era o que, né, se aproximava. Tanto que, assim, as duas expressões, né? A expressão animal laborans, que diz sobre este homem que trabalha, carrega o radical animal. É diferente do homo faber, que é um homem que produz. Então, animal laborans e homo faber, um está para o trabalho como o outro está para a produção. Só que o que o sistema econômico foi fazendo ao longo do tempo? Ele simplesmente fundiu essas duas dimensões. Então, é claro que aquilo que a gente nomeia por trabalho hoje em dia não vai ter limite, porque o trabalho nunca teve limite, em teoria. Né? E agora, só que a gente faz esse movimento até a morte por uma produção que não necessariamente nos beneficia em nada, né? Porque é uma produção que beneficia um sistema que é desigual em si. Então, eu lembro quando eu fui fazer a minha banca de mestrado, né? Porque o meu tema de mestrado passa por isso, né? Por essa... O que a gente pode entender para o trabalho hoje em dia, né? O que é esse semblante do trabalho? E eu lembro que um dos membros da banca, ele falou assim, nossa, mas a sua visão é um pouco apocalíptica, né? Um pouco pessimista, assim. Quer dizer, então, que não tem saída? Eu olhei bem para ele e falei, eu acho que não. Acho que a gente está ferrado. Senhor examinador, o senhor entendeu o que eu quis dizer. Enquanto a gente não fizer, né, um processo de clivagem mesmo, né, de separar essas duas dimensões, porque, inclusive, essa dimensão, né, do trabalho que tem valor, seu trabalho produtivo, ela tá lá em Marx, né? Marx falou que trabalho produtivo era o que importava de uma certa forma. Adam Smith também. Ambos. Então, quando a gente desvaloriza alguns tipos de trabalho, o trabalho que não é economicamente produtivo, a doméstica, a mãe, a pessoa que, o cuidador, a cuidadora, que são esses trabalhos historicamente não compreendidos como trabalho, a sua avó, Priscila, muito provavelmente, em algum dado ponto. Por quê? Porque o sistema econômico e a modernidade nasceram dando essa dimensão. O trabalho que tem valor é o que produz capital. Ferrou, né? Tem jeito da gente arrumar isso? Ou a gente desconstrói essa noção, ou... Tem aquela coisa que eu ouvia muito, né? Quando era... se foi sofrido, tem mais valor. É isso. Porra, se eu conseguir sem sofrer, tô aceitando. Não, tem que sofrer para ter valor, né? E minha avó, que trabalhou como avó da Priscila, como, né? As nossas avós, né, Tati, assim, minha avó, quando teve que parar, ela disse uma vez para minha mãe que ela não imaginava que ela fosse morrer. Né? Então, não é uma questão mental, é porque vida para ela era trabalho. É trabalho. A partir do momento que a velhice foi, né, a retirando dessa possibilidade, ter um corpo destruído pelo trabalho, trabalhando desde os 13 anos, né, eu morri aos 93, 94, assim, aí que ela teve a noção que ela ia morrer. Porque a gente só é alguma coisa produzindo, parou de produzir, que é pessoalmente uma coisa que, vamos lá, agora é uma questão bem pessoal. Eu que vou chegando nos 60, perto da aposentadoria, você começa a ficar... Você fala, opa! O que eu vou fazer? Tô sentindo um negócio esquisito aqui, o que é isso? Eu não corrigi, eu não fiz prova, não dei aula, eu não postei, sabe? Bate mesmo, tá no inconsciente, né? Sim. Agora, eu queria te pedir uma coisa bem assim, bobinha, né? Mas assim, para quem está vendo e não leu o livro, vocês fizeram aquelas classificações e categorias que ajudam a gente a identificar. Você podia dar uma lembrada deles? Que
é legal que você lê aquilo, você começa a ver as pessoas, né? Posso, E eu acho que quem está vendo aqui vai, de repente, identificar muita gente só com essa sua categorização. Tá, quando a gente fez a pesquisa, a gente fez 25 grupos focais, né? Com um total de 80 pessoas. Então, a gente separou esses grupos focais por tipos de relações de trabalho. Então, do desempregado, né, situação de desemprego, desalentado, trabalhador formal, informal, formal ambiente produtivo, formal ambiente administrativo, enfim, a gente foi separando para poder fazer um grupo de discussão entre, né, semelhantes ali, que conseguisse manter uma reflexão, né, que nos ajudasse a entender a relação de trabalho, se ela era mais causadora ou menos causadora de sofrimento. E aí, para poder fazer, obviamente, a análise disso, né, a gente não tinha como trabalhar todas essas categorizações nessas relações de trabalho soltas, né, seria impossível fazer análise, a gente criou 5 categorias e foi classificando as relações de trabalho dentro delas. Dos mais marginalizados aos menos marginalizados, né? O que a gente foi percebendo que era possível entender? Existe um grupo, né, ou a primeira categoria que a gente definiu ali, que a gente chamou dos vencedores. Quem são os vencedores, né? Os vencedores são os trabalhadores formais em cargos de liderança, então, o elitista chefe de firma, e os trabalhadores formais em áreas administrativas. Por quê? Porque eles estão dentro do imaginário perfeito sobre o que é o trabalho digno. É o trabalho dentro de uma empresa, né, CLT, no ar-condicionado. Então, não é o cara que se suja na linha de produção, né? É o cara que chega limpinho em casa. Tá? Então, esses são os que a gente entendeu como vencedores. Aí, os vencedores, próximos a eles, a gente tem o que a gente chamou ali da categoria dos guerreiros. Quem são os guerreiros? São os que realmente precisam batalhar o tempo inteiro para se manter dentro do trabalho, né, para se manter empregados, e que muitas vezes eles sofrem maiores abusos, né? Então eles estão o tempo inteiro numa guerra, literalmente, né? Ele precisa da renda, mas ele muitas vezes está numa atividade que o fragiliza um pouco. Quem são esses guerreiros? Trabalhadores formais em áreas, em atividades de operação, trabalhadores formais em áreas administrativas e os terceirizados. Porque o terceirizado, apesar dele ser precarizado, né, ou mais precarizado na sua relação de trabalho, ele ainda cumpre algumas questões desse imaginário. Aí a gente identificou uma outra categoria que a gente chamou de herói. Quem é o herói? O herói não é o vencedor. Por quê? Porque o herói está numa trajetória um pouco mais sozinho. Ele tem uma menor marginalização, ele tem um maior reconhecimento, mas ele não está encaixado perfeitamente dentro desse imaginário do trabalho. Quem são os heróis? Servidor público, profissional, liberal e autônomo. Tipo, você tem que ser um herói para conseguir gerar renda, né? E receber um voto de dignidade, vamos dizer assim, né, social, da família, dos amigos, quando você está dentro dessas 3 categorias. Porque são categorias que as pessoas questionam se você trabalha. Ah, mas você é autônomo, você não trabalha, você não tem chefe, você não trabalha. Ah, você é servidor público, né? Tá, servidor público não precisa fazer nada para ganhar dinheiro. Então, o cara trabalha, mas ele sofre um questionamento o tempo inteiro. Então, ele é um herói, né, de conseguir sustentar esse lugar que ele ocupa. Aí, a gente entendeu também que tinha uma categoria que a gente podia nomear como sobreviventes. Quem são os sobreviventes, né, que a gente observa no mercado de trabalho? São os trabalhadores informais, né? Eles sobrevivem, né, conseguem gerar uma renda, muitas vezes precária, precisam se desdobrar em 1000, muitas vezes, tem zero estabilidade, muitas vezes, no trabalho que desenvolvem, são muito marginalizados, mas eles conseguem, né, de alguma forma, ir sobrevivendo. Né? Vai gerando renda, vai sobrevivendo, e vai dando conta dessa marginalização, vai dando conta de não fazer parte desse imaginário sobre o trabalho. Tem um depoimento de um menino aqui no livro, que era um trabalhador informal, um moleque novo, e ele fazia vários bicos, bico de tudo. Tipo aquele cara que você chama, ele faz tudo, ele faz qualquer coisa que ele aparece. E aí ele falava, ele contou que ele tinha uma vizinha
que, tipo, 3 horas da tarde, via ele em casa, tá trabalhando não esses dias? Que vida boa, né? Como se ele quisesse estar naquela condição, e como se fosse uma opção. Aí ele fala, comprei um celular, essa vizinha, devia ser uma fofoqueira nata, né, pelo que ele falou, essa vizinha me viu no portão com o celular novo. Celular novo, nossa, para quem não trabalha, né? O cara sofre, gente, um assédio constante, né, do ambiente social como um todo. E a quinta categoria, que a gente chamou de feridos, que são realmente aqueles que o mercado de trabalho realmente trouxe um prejuízo psíquico, né, um prejuízo de sofrimento muito grande, né? São os trabalhadores que são afastados, né, a gente fez um grupo só com trabalhadores afastados por questões de doenças mentais, os desempregados e os desalentados. E eu digo para vocês que os grupos que a gente fez com os afastados, os desempregados e os desalentados foram grupos muito difíceis de serem conduzidos, porque o nível de sofrimento, ele é assustador quando você dá espaço para essas pessoas falarem sobre isso de uma forma aberta. Eu lembro, por exemplo, que uma coisa que me chamou muito a atenção à época, quando a gente fez os grupos, que entre esses trabalhadores afastados, a gente começou a conversar com eles e pedir para que eles refletissem, né, tipo, nos ajudem a entender, né, como é que as coisas chegaram nesse ponto de você ter um burnout, de você estafar, travar, parar, precisar ser afastado. E que eles nos falaram, e foi unânime dentro do grupo, e eu acho isso um ponto importante de dizer para que as pessoas prestem atenção. Todos eles se auto-identificavam, primeiro, com trabalhadores muito engajados. Eu era aquela pessoa que a firma podia sempre contar. Os caras sabiam que podiam contar comigo e eles me pediam coisas e eu ia aceitando, eu nunca dizia não. Né? Aí eles falaram, além deles se auto-perceberem como pessoas muito engajadas, eles também se percebiam como pessoas perfeccionistas. Eu queria fazer melhor, eu sentia que dava para eu fazer melhor, e eu queria fazer mais, eu queria fazer melhor, etc, etc, etc. E terceiro ponto, eles relataram que eles não admitiram para eles mesmos o começo desse sofrimento intenso. Então, quando a gente estuda burnout, a gente começa a entender que o primeiro ponto da estafa é um questionamento sobre a sua própria competência, porque você dava conta, mas eu sempre dei conta, entendeu? Se eu sempre dei conta, como é que agora eu não estou dando mais conta? O que mudou? Não, é comigo. A gente traz a culpa para o nosso colo, né? E aí você começa a tentar buscar estratégias para você voltar a ser o que você era, não para você pôr limite. E aí, né, vai fazer terapia, e vai fazer massagem, e vai tomar remédio, e vai não sei o quê, mas você continua não falando não. E essas pessoas também relataram uma coisa que eu acho muito importante de ser dita e da gente abrir espaço de discussão sobre ela, que foi a omissão dos líderes. Mas assim, você chegou a falar, ninguém aqui procurou o líder para dividir? Procurou. O que o líder falou? Tira uma semana de folga, você só está cansado. Não, imagina, isso vai passar. Mês que vem a gente já não tem tanto projeto assim, as coisas vão ser melhores, fica tranquilo. Não, tira esse final de semana. Quer tirar férias? Vamos antecipar tuas férias? Por quê? Porque não consegue lidar com o problema. Não consegue lidar com o fator que gera, né, que está gerando efetivamente aquele quadro de sofrimento. Então, eu acho que os depoimentos desse grupo no livro, né, do grupo do que a gente chama aqui de feridos, dessa categoria dos feridos, eles são depoimentos muito importantes para a gente observar. Porque, de alguma certa forma, todos nós vamos muito próximo a esse lugar, várias vezes, né? Do não falar não, do ser muito engajado. São pessoas que muitas vezes buscam na sua profissão um reconhecimento que talvez elas não encontram em outras relações sociais. Então, ela não se sente reconhecida, às vezes, pela família, pelo cônjuge, pelo cônjuge, que nem diz o nosso
coach, né? Não se sente reconhecido, né, pela família, pelos amigos. Então, ela tenta ser alguém pela via do trabalho. E isso, cara, isso é um caminho que é um caminho direto para o muro, né? É bater de frente, o carro, pá, estourar. Então, essas foram as categorias que a gente criou para poder classificar e analisar os depoimentos dentro da pesquisa. Tati, eu sei que você já respondeu, mas é importante a gente reforçar. E aí? É possível não ter sofrimento no trabalho? E, considerando o contexto atual, o que as empresas têm feito para melhorar ou piorar essa situação? Posso acrescentar um negócio que me veio à cabeça agora? Essa história de o líder não acompanha, e essa pergunta que você fez, Pri, se pode acrescentar, eu enxerguei a grande, né, descoberta para alguns da figura do coach, que é o cara que traz a resposta. Tá? Olha, você até ser bonzinho, assim teu amigo não fica com medo de mim, Priscila. Eu até acredito que existam em algumas coisas o papel do coach seja fundamental. Sim. Mas quando ele começa a substituir o líder, quando ele começa a substituir o psicólogo, o médico, o orientador pedagógico, entendeu? Aí eu começo a ficar assustado. Porque, Tati, o que você estava descrevendo agora do ferido, eu já estava vendo os futuros feridos, né? Porque, assim, onde eu atuo é uma fatia muito específica do mercado da educação, que é pré-vestibular. Essa galera que eles já estão sofrendo, mas já estão sofrendo isso que você disse. Porque eles também, assim, eu tenho que me esforçar, né? Se eu não passar, a culpa foi o que eu fiz de errado. Sim. Né? Então, assim, você tem a pressão da família, tem, assim, tratando jovens de 18 a 20 anos como se tivessem 10, 11, arrancando o celular da mão deles. Né? Eu estava acertando aula particular uma vez com uma mãe, com a mãe, tudo, os filhos só assim, meio de lado, né? E depois eu descobri que era só para ser babá deles, e era assim, eu falei, tudo passa pela internet. Então eu não consigo fazer eles lerem nada. Eu falei, fulana, a questão não é ler, pegar num livro, eles podem ler através daqui, a questão não é essa. Então, assim, a pressão é para uma coisa, é para outra. E aí o coach chega e vem com aquelas conversas. Você pode, aí o cara vai, e arrebenta. Você vê moleque de menos de 20 anos, alunos de 20 anos, passando por isso que você descreveu com profissionais de anos de experiência já. O cara arrebentando antes de chegar. E ele ouve o que do coach? Isso é normal. Certo? É a mesma coisa. Tira uma. Não vem amanhã na aula, um dia. Isso é bobagem, eu tive isso e superei. Então o cara olha e fala, porra, o cara tá numa hierarquia acima. Ele teve e superou, eu também vou fazer. Né? E cria-se isso, só que o que superou quase morreu. Ele esqueceu. Quase morreu. Só que ele voltou rápido para mostrar que ele se supera. Ele supera uma artéria entupida. Aí você imagina o símbolo que isso tem para alguém que saiu do ensino médio, que não prepara ninguém a nada, vai para um lugar que você acha que você prepara e fica ouvindo essa martelação. E se ele entra, ele vai no trabalho e vai ouvir a mesma martelação. Quer dizer, eles não vão passar de 35 anos. Não vão. Com tanto que de antidepressivo que já toma. Eu tinha aluno que andava assim, né? Até de brincadeira, eles andavam assim. Ritalina, Rivotril, Ritalina. Aliás, já deixo aqui para vocês a dica de um documentário que tem na Netflix chamado Take a Pills, que fala justamente sobre isso. Sobre o abuso de medicamentos que os jovens estão fazendo, tanto no ensino médio, mas principalmente nas universidades, para conseguir controlar ansiedade, déficit de atenção, ou seja, para conseguir estudar. E é algo que tem, de fato, se tornado cultural. Usar medicação para ter concentração. É desesperador. Mas, assim, gente, eu fico pensando o seguinte, né, com essas novas gerações, assim, eu tô com 43, eu não sei se eu daria conta de ser adolescente hoje em dia. Não, olha... Porque é você olhar para um futuro que é muito incerto. E você olhar para um futuro que, além de incerto, além de inseguro, economicamente, socialmente, ecologicamente... Gente, ecologia acho que é até um conceito meio velho, né? Vocês me corrigem, eu estou com 2 professores de geografia aqui que é capaz de falar besteira, né? Meio ambiente, né? Enfim, você olha para dimensões que te fragilizam
que você não sabe se você está vivo, né, daqui a X anos. Além disso, né, então, além dessa insegurança que se tem em todos esses aspectos, a gente ainda tem uma sociedade que coloca sobre nós mesmos a responsabilidade da nossa própria existência, da nossa própria felicidade, como se não dependesse de mais nada. O cara está se culpando o tempo inteiro. Eu, recentemente, agora, com essa coisa da pandemia, 2 alunas minhas de aula em faculdade, ensino superior, mas são meninas, né, novas, ali, 20 e poucos anos, desesperadas, sofrendo, porque elas iam ter que voltar para trabalhar. Só que eu dou aula, gente, numa faculdade de elite em São Paulo. E aí eu virei para elas e falei, por que vocês vão voltar? Ai, professora, porque... Ai, se eu perder esse emprego... Eu falei, você está falando do seu primeiro emprego? Você acha que esse vai ser o seu único emprego o resto da vida? Eu falei, você tem 20 e poucos anos, você não precisa ir trabalhar. Você não é um trabalhador que está numa família que não tem condição econômica, cara, que vai morrer de fome se tua renda faltar. Por que vocês vão? Pergunta se elas não foram. Elas foram. Sim. Elas foram, cara. Ai, professora, mas como é que eu vou... Ai, porque a minha carreira... Que carreira, criatura? Que carreira? A tua profissão, provavelmente, como muitas outras, daqui a 15 anos está extinta. Não existe Você vai ter mais. que ter 5 carreiras. Eu tive que me reinventar uma. Estou com 43. Bobear tem que me reinventar mais uma ainda. Você vai ter que se reinventar várias. Gente, vocês imaginam o que é ter 18 anos e olhar para esse futuro? Eu não sei se eu dava conta. Tem? E aí, o que acontece? Medicaliza. Os meus alunos trocam entre si remédio. Ai, uma Bup, uma Rita, uma não sei o quê. Você fala, meu Deus do céu, aonde isso vai parar? Fora que aí, acho que para conseguir encontrar um espaço de conforto, a gente vê desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, vindo com as categorizações. Então, tem aluno que chega no primeiro semestre da faculdade e fala, professor, eu tenho um laudo. E estampa na tua cara um laudo que diz que ele é o quê? Incapaz, né? Porque ele tem TDA, o tal do déficit de atenção. Todo mundo tem. Todo mundo tem, né? Aí você, dislexia, todo mundo tem. Não estou dizendo que não exista, e não estou dizendo que não tenha que ser diagnosticado, não é isso. Mas a questão é o jovem, o adolescente, encarar isso como uma culpa dele e uma coisa que é um fator limitante desde o começo. Porque o aluno vira para mim e fala, você tem que me dar uma prova diferenciada, ou você tem que me tratar de uma forma diferenciada porque eu sou incapaz. Eu não tenho problema nenhum em fazer a diferenciação, porque se ele precisa, não é isso, mas é a forma como isso é observado. E aí sim, esse cara vai para onde? Esse cara vai para um mercado de trabalho que fala para ele o quê o tempo inteiro? Que só depende dele. Vai falar para ele o quê o tempo inteiro? Aqui, esse é o discurso das organizações, que é de um nível de perversão absurdo. Aqui você pode ser quem você é. Aqui você vai aprender. Aqui é o lugar para você se desenvolver. Aqui é o lugar para você ser feliz. Essas novas gerações, elas estão tentando encontrar no trabalho o sentido da sua própria vida. Porque o jovem hoje da geração X, Z, W, sei lá, eu já perco até a conta ali das letras no final. Porque esse jovem, ele quer encontrar sentido para a vida no trabalho. Então, quer dizer, a vida realmente se resumiu a esta atividade, que é uma atividade inerentemente econômica. O resto... não, se vocês me permitem, eu vou ler um pequeno relato para vocês que eu vi, porque o LinkedIn, eu não sei se vocês acompanham. O LinkedIn é um lugar, para mim, em particular, né? Ele é um laboratório desse mundo do trabalho atual, né? Porque aquilo é assim, o mercado de trabalho, de uma certa forma, pelo menos quando a gente pensa, né, no mercado de trabalho ligado às corporações capitalistas, ele se espelha hoje em dia no Vale do Silício, né? No Vale do Jequitinhonha. Né? No Vale do Anhangabaú, né? No Vale do Anhangabaú. Ele se espelha no que é o Vale. Qual que é a cultura do Vale do Silício? É uma cultura que tem nome. Eles chamam de hustler culture, que é o quê? A cultura da ralação. É legal trabalhar para caralho. É legal trabalhar até a exaustão. É essa a cultura do Vale do Silício. E aí, o mundo do trabalho se espelha nisso e entende que é ali que estão as coisas que são legais. E todo mundo tenta fazer igual.
Aí esse cara, obviamente, vai parar dentro do mercado de trabalho, e esse mercado de trabalho, ele diz para esse cara o tempo inteiro isso. Ah, não, você pode fazer um pouco mais. Não, agora, gente, perversão da perversão do mercado de trabalho, né? As pessoas como, né, eu brinquei, né, que a forma básica do sistema é uma pirâmide, e a gente tem cada vez mais pessoas no mercado, e os jovens cada vez mais ansiosos para subir de cargo, né? Porque são jovens que têm um reconhecimento imediato, eles vêm de um aprendizado de que o reconhecimento se dá num like, né? E eles acham que isso vai acontecer dentro das empresas da mesma forma. Então, assim, eles começam a trabalhar hoje, eles acham que daqui a um ano eles têm que ser promovidos, etc. e tal. E aí, esse jovem que fica buscando esse reconhecimento e esperando esse reconhecimento, encontra um ambiente muito propício para ele ser seduzido, né, por esse discurso. Só que aí não tem lugar para todo mundo. O que as empresas fazem? Eu acho incrível o cúmulo da perversão. A gente vai te dar uma promoção horizontal. O que é uma promoção horizontal? No mesmo lugar. Você vai mudar de área. Setor. Né? Você vai... Não, mas olha, isso é um baita aprendizado para você. Imagina, isso vai ser ótimo para a sua carreira. Só que o que acontece? Você põe o cara num setor que às vezes não tem nada a ver com a formação dele. O que aquilo gera? Pura angústia. Porque ele se sente inseguro. E se ele se sente inseguro, o que ele vai fazer? Tentar trabalhar mais para compensar a insegurança que ele está sentindo e o medo, né, de ser demitido. Mas as promoções horizontais é um lugar, assim, comum. Ouçam o que eu vi esses dias no LinkedIn, eu quase infartei. Uma jovem analista, uma menina que deve ter pela foto aqui, gente, 20 alguns. Ela diz o seguinte, ó, trabalhar no home office é isso e eu amo. Tem uma foto dela na mesa de trabalho, com um gato no colo, até aí tudo bem, na minha opinião. Ela comendo, com uma tela na frente e um notebook do lado. Ela já trabalha com 2 telas, essa menina, com 20 e poucos anos. E aí ela fala o seguinte, ó, trabalhar no home office é isso e eu amo. Ter tempo de lavar o cabelo na hora do almoço. Acordar 15 minutos antes, passar um café, bater o ponto e dar bom dia para a galera no chat. Colocar camisa ou blusa de fio por cima do pijama para participar da daily com a câmera sempre ligada. Dar um carinho e atenção a mais para os gatinhos que precisam passar na frente do computador a cada 5 minutos. Home office dá a oportunidade de fazer tantas coisas, ter mais tempo para você, para a sua família, para a empresa. Percebi que consigo me focar muito mais, dormir mais, estudar mais, trabalhar mais, ser mais eficiente desde que eu comecei a trabalhar em casa. Se você tiver a oportunidade do home office, só vai e seja feliz. Eu tive vontade de escrever para ela, falar, amiga, vem aqui, deixa eu te contar uma história importante. Porque olha o depoimento dela que ela fala. Primeiro, qual que é a régua, né, gente? A régua é, eu tenho tempo para lavar meu cabelo na hora do almoço. Olha a régua da felicidade. É. Então, você abre mão de dormir, você abre mão... Porque, assim, o home office é legal porque você pode lavar o cabelo na hora do almoço, porque você fica mais produtiva, você trabalha mais, estuda mais, produz mais. Qual que é o limite disso, gente? Morrer, né? De exaustão. Tem quantas horas o dia dessa cidadã aí? Não sei. 60? Adriano, ela posta uma foto comendo, almoçando em frente ao computador. E pior, gente, vai ler os comentários. Tudo? Validam, isso é legal. É claro, o pessoal pensa, morre desgraçada que eu pego o teu lugar. Pode ser. Deve ser isso. Só se for essa lógica. Porque quando você vê uma menina dessa já completamente seduzida por esse discurso, você fala, como é que a gente escapa disso? Porque o que as empresas fazem, né, quando elas se inspiram nessa coisa do Vale do Silício? Elas atraem o profissional jovem com, eu falo, né, uma quinquilharia de entrada. Cada vez que eu amo eu vejo um hashtag I love my job no LinkedIn, eu falo que uma fada morre, né? Porque é desesperador. Então, as pessoas, e elas vão encontrando e vão sendo validadas. Eu fiquei analisando, a menina é uma menina branca, ela tá numa casa que tem estrutura, você vê que ela tá num quarto que tem uma baita de uma janela, então você fala, provavelmente é uma menina que já tem uma condição de vida melhor. Fiquei imaginando talvez jovem demais para morar sozinha. Alguém fez aquele almoço. Então, eu fico imaginando que talvez
alguém levou esse almoço para essa menina lá, em vez de falar para ela, sai da frente desse computador e vai almoçar em paz. Você não tem que comer durante a atividade do trabalho. Então, o home office, inclusive, ele borrou completamente essa dimensão de vida profissional e vida pessoal, né? Perdeu-se completamente esse limite. Então, eu acho que, assim, e aí, né, acho que só trazendo a pergunta do Adriano, aí a gente tem essa leva de coaches, né, que vão... O que o coach vai te ajudar a fazer na maioria das vezes? Te instrumentalizar para dar conta disso. Ele não vai te ajudar a refletir para parar. Não, ele empurra, né? Ele empurra. Você travou, ele te dá de bandeja, né? Eu não sei se vocês viram uma reportagem que saiu no Fantástico há um tempo atrás, sensacional. A menina, sobre coaches, a reportagem, né? E essa avalanche de coaches e terapeutas holísticos, Thera Healing, sei lá, as coisas todas lá, né? E aí tinha uma menina toda, né? Eu falo que é tentativa de ser executiva, assim, taieira, aquele cabelo, trabalhando em casa, tal, uma agendinha do lado, e ela tinha feito um processo de coach, de carreira, para ser promovida, tal. Ela, não sei o quê, eu investi 30 mil reais. Nossa. Não, aí a repórter, e você foi promovida? Ela, não. Meu, mas a fragilidade do sujeito na sociedade que a gente vive, que é essa sociedade que diz que só depende da gente, é tamanha que ele vai aderir a qualquer solução rápida. Por isso que a gente vê essa avalanche de coaches, essa coisa dessas terapias rápidas, toda essa literatura que tem da autoajuda. Por quê? Porque é uma solução rápida, é uma resposta rápida, né? Porque o processo de você construir a tua subjetividade é um processo doído, longo e não necessariamente com resultado garantido, né? Então, eu acho que é uma somatória de coisas, né? E no limite... Eu acho que a pergunta da Priscila, se dá para a gente não ter sofrimento, eu acho que não. Né? Olhando todo esse panorama, eu acho muito difícil, porque mesmo que você estiver bem enquadrado, mesmo que você estiver na categoria que a gente chama aqui dos vencedores, existe um sofrimento, inclusive, porque se você quiser parar com isso, seus amigos e a sua família vão dizer para você que você não pode. Eu conheço muitos executivos que pensaram várias vezes em parar e a própria família questiona e a própria família fala, nossa, mas como é que você vai pedir demissão dessa firma? Como é que você vai pedir demissão dessa empresa? E aí eu não vou usar o nome de nenhuma empresa aqui, tá? Mas como é que você vai pedir demissão da X empresa? Olha tudo que você tem. Como é que você vai simplesmente sair daí? Por quê? Porque tem um status social. Quando você está desempregado, você não perde a renda só. Você perde um status social de reconhecimento que às vezes não é só para você, é para você e para os que estão próximos. Então tem muita gente que se mantém no trabalho. Eu conheço um executivo, superintendente de uma empresa financeira gigante, conversando com ele agora um tempo atrás, ele falou, você não sabe, eu falei, o quê? Sofri um infarto. Eu falei, você está brincando com a minha cara. Ele falou, fui caminhar domingo de manhã com a minha esposa e infartei. Falei, porra, você tinha que ter infartado dentro do banco, né? Porque se você infartou no domingo, ainda vão dizer que não foi relacionado ao trabalho. Eu brinquei com ele. E aí eu virei para ele e falei, mas e aí? Ele falou, eu ainda tenho um compromisso a cumprir. Eu falei, espero que o compromisso que você tenha é em criar suas 2 filhas que são pequenas. E aí você fala para esse cara, como é que esse cara sai disso? Porque é o status, né? O cara foi transferido de estado, ele e a família... moram num puta apartamento, num bairro nobre de São Paulo, tem carro da firma, seguro saúde, isso aparece na nossa pesquisa, eu acho que é uma das coisas mais tristes que tem na pesquisa. Todo o discurso construído pela mídia que precariza o SUS, empurra as pessoas para um limite de aceitação em relação ao trabalho, porque elas têm seguro saúde. Toda a precarização que a gente tem do SUS versus todos os discursos, como se... Eu não sei vocês, eu tenho seguro-saúde meia boca, que para mim aquilo e SUS é a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Então, a gente percebe o quê? As pessoas acabam ficando no trabalho, muitas vezes, porque tem seguro-saúde para a família, porque tem todo esse status construído em volta. Então, mesmo você sendo um vencedor, mesmo você sendo diretor de firma,
você também carrega esse sofrimento, porque se você quiser abrir mão disso, você não pode. E mesmo se você sofreu infarto, ainda é capaz da tua família te fazer de alguma certa forma, indiretamente, você voltar. Então, eu acho que é tudo bem complicado. E não dá, né, de não pensar, né, Priscila, que tudo isso também acontece pela destruição de toda essa estrutura social, né, de todos previdência, educação, saúde. Você vai pagar uma previdência. Você não tem uma previdência privada? Como que você não fez isso? A contribuição já é compulsória em cima do meu salário. Você não reservou 10% do seu salário para isso? Então, assim, você não tem. A Previdência não tem. A Previdência não tem. Você não tem o filho, a educação. Sim. Né? Você não tem a creche. E você não tem a saúde. Quando o trabalho te corroer inteiro, você não pode correr para o SUS. E o pior dentro disso, Adriano, para mim, é as grandes corporações, elas ajudaram a aniquilar o Estado, né? Sim. Elas dão o seguro-saúde, elas dão bolsa de estudo, elas dão previdência privada. Então, você dá R$100, a empresa dobra o valor que você deposita, só que isso aí não está num sistema financeiro de Seguridade Social, né? Isso está num sistema financeiro privado, esse dinheiro. Privado. Entendeu? Então, hoje em dia, eu vejo muito executivo, tipo, porque o empregado acha que tem direito a tudo. Eu falo muito educadamente, faz alguns séculos que vocês ajudaram a destruir o estado de bem-estar social, oferecendo e puxando para vocês tudo isso. Agora, as pessoas estão cobrando de vocês tudo isso. Então, quanto mais a gente destrói o Estado aqui, e o sistema econômico, é claro que ele tem interesse total de destruir o Estado, né? Quanto mais a gente destrói o Estado aqui, mais a gente entrega as pessoas para esse mundo do trabalho que não tem limite. Porque quando a empresa te oferece tudo aquilo que o Estado deveria te dar por direito, você não vai abrir mão disso, porque se você abrir mão disso, você não tem nada. Então, a encruzilhada é muito grande. Só que aí, quem são as pessoas agraciadas para estarem neste mundo corporativo? Hoje em dia, no Brasil, 55% da população está em ocupações informais. Então, é uma minoria, né? E aí, o que a gente vai fazendo? Causando cada vez mais desigualdade. Eu vou parar de falar, gente, porque, assim, o assunto não tem limite. Então. Então, nós vamos deixar você parar de falar, mas antes vai responder a pergunta final, não é? Vamos lá, Adriano. É aquela pergunta óbvia, né, Pri? Mas tem que ser feita, né? Prazer e trabalho, Tati, dá para andar junto ou não? Esquece a estrutura. Seria possível pensar numa situação onde as coisas fossem concomitantes? Eu acho que existe um espaço para isso quando o trabalho se relaciona a atividades muito ligadas à produção criativa, à produção artística, intelectual, tal. Eu acho que ali talvez exista um espaço maior para isso, ou uma visão romântica minha, né? Eu gostaria de perguntar isso para, sei lá, Picasso. Sofria ou não sofria com o trabalho? Não sabemos, né? É engraçado, você vê a vida de muitos... Pergunta isso para Van Gogh, né? Né? Então, muitos, né, na literatura, no teatro, no cinema, se mataram, né? Eram alcoólatras, enfim. Eu acho que o espaço de realização onde você encontra prazer talvez exista quando essa atividade ela é muito a expressão de quem você é. Talvez ali tenha, né, um pouco como ser isso. Mas se a gente pensar que dentro do sistema econômico também todas as atividades viraram mercadoria, acho que nem o artista hoje em dia escapa, né? Então... a crise, né, ou o famoso buraco, é muito mais embaixo do que a gente pode imaginar. E como você falou, nós estamos aqui falando, nós estamos nessa pirâmide bem lá para cima, apesar de muita gente não acreditar, né? A gente está É só entrar em qualquer desses aplicativos que faz cálculo da sua posição. Sim, você toma até um susto. Mas eu tomei, eu falei, caramba, estou no 5% da população. Você tem vergonha, eu me senti envergonhado disso. Tá? É aquela situação, você a vergonha alheia, eu falei, caramba, e aí, nós estamos aqui no lugar de fala, que é outra expressão também, né? De muita gente, mas eu acho que vale. Você tem que questionar, você tem que colocar as coisas.
E eu acho que a única forma de se pensar, como você falou, na produção intelectual, artística, eu acho que só se fosse numa forma de produção comunitária, sabe? Como você vê. Sim. Eu vou dar uma viajada geográfica agora, desculpe, mas não dá. Você vê assim, as organizações do confederalismo curdo lá no Oriente Médio, né? Onde era um grupo de esquerda, armado, a liderança um dia parou e falou assim, não dá, isso aqui não vai adiante. As mulheres crescendo, né? Então você tem as mulheres, né? A questão de gênero é igual, não tem liderança. É uma questão ambiental, é uma questão de unidade de local, as cidades têm quase que uma autonomia. Não é à toa que eles são tão combatidos lá. Quando você começa a apresentar isso numa comunidade ribeirinha, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, isso é tudo destruído. Como não pode existir alternativa, o sistema não permite a existência de algo alternativo. Vai absorver a produção comunitária, você é o pequeno produtor, forme uma cooperativa para ser inserido no mercado. Matou. Acabou. Não. Aí vai exigir um selo para qualificação, vai exigir uma produtividade, aí ele vira de MEI, ele vai virar simples, de simples ele vai virar empresa. Acabou. Não tem jeito. Quando eu falo para os meus alunos isso, vocês defendem empreendedorismo? Bacana. Se vocês tiverem uma grande ideia e entrarem no mercado, vocês acham que é uma ideia nova? Quem consegue ter uma ideia? O grande vai falar, olha que legal aquele cara, vamos lá comprar a empresa dele? Sim. Não vendo. Tá bom, não vende. Vai acabar com você no mercado. Não, é isso aí. Então, assim, essa dimensão gera essa frustração. Acho que esse é o momento pior. Né? Tô isolado. Mas eu acho que é a tal, né, imagem do fundo do poço, é bater o pé e tentar subir, porque essas estruturas ruíram. E, de novo, vou citar as manifestações na Colômbia. Queremos um novo modelo de país. Não adianta querer trazer um e outro, a figura um e outro. Né? Eu acho que isso também serve para a nossa discussão atual aqui na realidade. E o trabalho, que é o que só que nós sabemos fazer, né? Trabalhar. Infelizmente, nos ensinaram assim. Né? Exatamente, né? Daí, como você falou, né? Eu aprendi quando conheci a Priscila, e a gente vai tentando se reinventar por aqui também, porque já que vamos tentar ampliar o que a gente faz, já fomos levados a isso, né? Sim. A Priscila já teve uma experiência maior nessa área, eu comecei a entrar de curioso e foi indo. E sei lá, né? A gente só torce para que esses alunos, essas mais jovens que estão entrando nisso, consigam ter uma luz, né? Não sei. Você falou em romantismo, não vou ser esotérico agora também. Olha, eu sempre digo que enquanto a situação passar pelo crivo do individualismo, guiada pela lógica dessa sociedade, não haverá solução. A gente tem que começar a pensar no coletivo e procurar respostas coletivas para esse problema que está aí. Gente, eu super agradeço e desculpa, eu me empolgo, porque eu acho que o tema ele, né, é fascinante. A gente não fez as apresentações ali formais no começo, né? Então, o começo ficou sem um agradecimento no começo, mas agradeço então agora no final pela oportunidade, pelo papo. E, enfim, vamos falar mais vezes, não precisa ser assim gravado, mas quando a pandemia permitir. E quem quiser acompanhar, tem um perfil no Instagram, chama O Trabalho em Análise. Tati, muito, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por ter se disposto a conceder essa entrevista. Para quem não sabe, a data de gravação da entrevista foi sábado, e a Tati se dispôs a estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto que é super importante, porque envolve a questão do trabalho, que atinge direta ou indiretamente a todos nós nessa sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigadão, Tati. Valeu mesmo. E o livro está aqui. Tem mais um livro que é da entrevista passada. A gente vai tentar fazer um sorteio para buscar engajamento também, tá? Mas depois, quando você receber, divulga, joga aí para quem gosta, para quem não gosta, para agitar o negócio. Tá bom? Super beijo, Tati. Obrigado, hein? Valeu. Beijão. Até mais. Tchau.